De volta aqui pra gente comentar essa dinâmica de apontamento, né? Carelli, olha, vou te contar, esses primeiros dias da Fazenda estão bem cansativos, porque é muita gente pra falar, né? Hoje foram 23 pessoas, então tá bem cansativo, né? Tá bem cansativo. 23 não, 24, né? Porque a gente ainda tá com 24 pessoas, 23 é a partir dessa semana. Então tá meio que cansativo a gente falar e comentar e tal. Tá bem cansativo. E aí, gente, como eu falei no vídeo, eu tava realmente planejando fazer uma live, mas com tanto conteúdo denso e tanta coisa para eu fazer, separar material e tal, é difícil. Coordenar tudo é difícil. Ai, mas no BBB você faz. Mas no BBB, gente, é diferente. O BBB não tem conteúdo denso, tão denso quanto a Fazenda. É muito denso, tá? Esse vídeo aqui deve passar de 1 hora, do tanto de coisas que vieram de lá, da dinâmica, do apontamento e tal. Então, é muito mais denso. E aí, como são 24 pessoas, gente, é muita gente para falar, é muita gente. E aí tem a interação que tem que ter com vocês, o momento de interação. E eu tô, assim, cansado, porque terminou de gravar isso aqui, eu ainda vou postar 4 a 5 artigos no site, no blog, porque ele não pode morrer. E aí, depois é que eu vou dormir, ou seja, ainda tem um monte de coisa para eu fazer, então eu tô realmente cansado. Quando esvaziar mais, deixa eu chegar pelo menos a 20 pessoas na casa, aí facilita mais para eu fazer live com vocês, porque não tem tanta gente para falar, o conteúdo vai continuar bem denso até lá, e aí facilita um pouquinho para mim. Porque o BBB, querendo ou não, gente, o BBB não é denso como a Fazenda. O BBB é bem menos denso do que a Fazenda. Os primeiros dias do BBB, só aqueles momentos ali e tal, que são mais densos. Fora isso, é mais tranquilo, tá bom? Mas vamos lá, tá? Comentar com vocês como é que foi esta dinâmica de apontamento. Olha, a Gabi chorou, viu? A Gabi Spanik chorou. Ela chorou tanto que ela até saiu do apontamento. Deu pra ver, né, que ela saiu ali do apontamento. Deu pra ver que ela tava bastante chateada com o que o Fernando tinha falado dela. Ela ficou bastante chateada mesmo, que aparentemente ela saiu para tomar um copo d'água, mas ainda assim deu para ver que ela estava muito chateada com a situação como um todo. Aí teve lá a Carol. Gente, a Carol foi quem mais se destacou ali, seja no apontamento dela, seja no apontamento dos outros. A Carol ali, ela ficou no apontamento de um, no apontamento de outro, e aí ela se intrometia para falar. Na hora do apontamento dela, ela falou que não perdoava o Guilherme e tal, que não tinha como perdoar. O Guilherme também nem se defendeu para começar. Ele só começou o apontamento dele pedindo perdão pra Carol e pra família dela, mas ele nem se defendeu, na verdade. Eu acho assim, né, que é uma coisa tão complicada dessas, também é meio difícil ele se defender e tal. E aí a Rayane, antes da dinâmica começar, deu ali umas dicas pra ele. Olha, ela me chamou de puta também. Ela me chamou disso em inglês. Ela também me chamou de puta. Usa isso contra ela e tal. Só que o Guilherme não teve essa coragem, não. Ele não usou isso. Quem usou isso foi a própria Rayane, que falou ali: você também me chamou de puta. Só que aí a Carol sai ali do apontamento e fala: mas uma mulher chamar outra de puta não tem o mesmo peso que um homem chamar uma mulher de puta. Então foi algo bem mais a fundo, né, que a Carol foi ali. Mas ela se intrometeu em vários apontamentos. Agora, pra mim, o maior destaque da noite foram 2 pessoas. O Shaya, ou Chia Shaya, né, muita gente tá chamando ele assim, Chia Shaya, por causa do que aconteceu. E a Ioná. A Ioná basicamente implodiu o Caps. Sério, a Ioná tá muito igual a Nádia.
É sério, é muito engraçado como ela faz as coisas. Ela começou ali falando lá do poder dela e tal. E aí ela apontou a Tamires. Aí a Tamires começou a chamar ela de mentirosa. Começou a falar um monte de coisa dela. E teve um momento assim que a Tamires se levanta e vai lá e mostra: é da minha bunda que tu tem ciúme? É do meu cabelo que tu tem ciúme? Aí joga a bunda e o cabelo na frente da Ioná. Foi maravilhoso de ver. A Gabi Spanik também foi outra, que foi um grande destaque, né? Como eu falei no começo, ela abandonou a dinâmica, mas no momento que ela foi apontada, ela foi, fez carão, deu o dedo ali na cara do Fernando, do jeito que eu tô fazendo aqui pra vocês. Aí ela foi, deu esse dedo, jogou ali um monte de coisa pro Fernando. Inclusive, ela deu uma humilhada na carreira, né? Ela falou que ela nunca foi expulsa de um reality, que ela saiu porque ela quis e que tá na Fazenda é um desafio pessoal dela, que ela tá lá porque ela quer provar alguma coisa pra ela mesma. E aí uma outra coisa que aconteceu no meio disso tudo que eu achei engraçado, né? Foi ela dizendo ali que cada padre na sua igreja, cada palhaço em seu circo, cada puta em sua esquina e que todas as putas merecem respeito. Ela falando assim. Ela se enrola toda, tá? Pra falar em português, espanhol. Às vezes nem é portunhol. Ela tá falando em espanhol mesmo. Acho, tá? Acho. Só acho que a Gabi devia falar mais em espanhol. Porque ela fala de um jeito que dá pra gente entender e tal. Uma outra palavra que a gente não consegue compreender. Mas de resto a gente consegue. É de boa ela falar. A gente consegue entender. Mas que foi engraçado foi. Eu não vou negar pra vocês, tá? Foi muito engraçado essa dinâmica. Vai ter que começar ali direto com a Rayane, né? Porque a Rayane é fazendeira. O que era a dinâmica hoje? A Galisteu já entrou ali dizendo que o nome da dinâmica era o sino. Para desistir do jogo, você tem que bater o sino. É uma cena que a gente não quer ver de jeito nenhum. Mas a gente vai ter uma amostrinha de mentirinha no deck. A missão é dizer quem você vê que não aguenta o tranco da fazenda e deveria pedir para sair. Aí a pessoa apontada ia lá, falava, a pessoa apontada respondia, batia o sino e em seguida quem apontou chamaria outra pessoa e assim até todos completarem. Ou seja, isso se repetiu por 24 vezes, tá? E tem muita gente ali. Vocês já perceberam o tanto de gente que tem ali. Aí eu vou falar do apontamento para mim mais ridículo da noite. Desculpa, eu tenho ranço da Rayane, tá? Mas não tem como não te falar que esse apontamento dela foi ridículo. Basicamente, a Rayane reclamou. No apontamento dela, ela chamou o Dudu. E aí a Rayane reclamou que o Dudu não estava seguindo as ordens dela. Que o Dudu simplesmente não estava seguindo ali as ordens dela. Olha o que ela falou. Eu acho que você não muda e normalmente tem seguido como acha que é conveniente para você. No dia que eu dei as obrigações, eu te coloquei na vaca e você foi fazer o búfalo, passando por cima do que eu te botei. Olha aí o que ela falou. Passando por cima do que eu te botei. Eu, como fazendeira, te dei uma obrigação e você deveria ter cumprido. Você está fazendo muito bem, porém não foi a obrigação que eu tinha te colocado. Basicamente, assim, dá pra gente resumir o apontamento da Rayane o seguinte. Eu mandei você fazer uma coisa, você não fez. Você deveria obedecer porque eu te mandei. Foi basicamente isso que a Rayane falou pro Dudu. Só que o Dudu não tá errado. Ao contrário, ele foi com a regra do jogo e jogou na cara dela que ele não fez absolutamente nada de errado. Que ao contrário, ele tá fazendo a vaca assim e que ele faz o búfalo também. E aí o Dudu jogou assim pra ela: quando eu te coloquei na vaca e no búfalo, você optou e não teve nenhum problema. Por que não teve punição nem foi tocado uma sirene? E se você podia, por que eu também não posso? Ele jogou assim logo pra ela. Eu achei maravilhoso.
E aí a Rayane continuava dizendo, você tem que seguir o que eu te mandei fazer, você tem que seguir o que eu te designei para fazer. Aí o Dudu joga assim pra ela, o meu modo de trabalho é ter liberdade como um peão para poder fazer o meu melhor, como eu tenho feito com o Búfalo. Aí a Rayane, eu não te dei essa função. Aí o Dudu, talvez você tenha um regimento como patroa muito mais rígido, mas eu deixei você na liberdade de você concluir o trato da forma que fosse confortável para você. Se eu designei, eu tenho confiança que a pessoa vai cumprir da melhor forma o trabalho. Gente, o Dudu, assim, deu uma humilhada na Rayane, porque não existe ali, ele foi com a regra do jogo, de fato, e não existe ali, tá, nada que diga, porque o trato da vaca e do búfalo é um trato em dupla, e ali já tá escrito vaca e búfalo, ou seja, você vai colocar duas pessoas para fazer o serviço, e sim, essas duas pessoas podem se ajudar. Essas duas pessoas podem se ajudar da maneira que for. Ele próprio perguntou isso pro caseiro da fazenda e o caseiro da fazenda falou: vocês ali se organizem do jeito que vocês acharem melhor. Ou seja, a Rayane reclamou porque o Dudu não quis seguir uma ordem dela. E o Dudu não tem obrigação de seguir a ordem dela para começar. Nem ela tinha quando ele foi fazendeiro e botou ela para fazer a vaca e o búfalo. Por que que ele tem que seguir a ordem dela? Ele não tem que seguir a ordem dela. Ele tem que seguir o que manda ali o manual. Só isso. E isso ele está fazendo. Então ele foi e jogou na cara da Rayane. Porque a Rayane ali tem um modo diferente de trabalhar. Gente, deu uma humilhada tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que a Rayane não teve nem resposta para ele. Ela tentou ali dizer que era o jeito dela, que era o negócio que ela tinha designado para fazer isso, para fazer aquilo e tal. E ele joga, não tocou nenhuma sirene. Gente, foi maravilhoso de ver. Foi maravilhoso. Amanhã vocês vão ver no programa, se você não viu no Play Plus, tá? Foi muito engraçado. Dudu foi com a regra do jogo. Se tá ali, se eu posso alternar com a Saori, se eu posso alternar com o meu colega de trato, por que é que eu tenho que seguir o que ela quer que eu faça? Sério, a Rayane podia ter dormido sem essa. Podia, viu? Podia ter dormido sem essa. Aí depois foi a vez do Gui. Aí o Gui diz que a Carol podia bater o sino. E aí o Guilherme disse que ia fazer um apontamento diferente. Que ele errou. Que ele assumia o erro dele. Que ele sofria pelo erro dele. E que ele aprendeu com o erro dele. Aí a Carol joga pra ele, é mentira, não tem perdão não, eu não te perdoei. Aí ele chegou lá e falou, eu peço perdão pra família da Carol, peço perdão pra mãe da Carol, peço perdão pro sobrinho da Carol, peço perdão não sei o que da Carol, e pra todas as mulheres pelo que eu falei e tal. Aí a Carol fala, eu não tenho perdão pra você. Aí o Guilherme fala assim pra ela, mas todo mundo aqui vai errar. Aí a Carol, ninguém vai errar dessa maneira, ninguém vai errar desse jeito. E de fato, eu acho que a Carol nesse ponto tem razão. Eu acho que o Gui passou do ponto quando ele fez o que ele fez. E eu já tinha falado para vocês, tá, que o grande erro ali dessa situação toda foi a forma como ela aconteceu. E aí a Carol disse, você não sabe beber? Bebe mijo. Eu não sou Jesus, eu sou Carolina de carne e osso. Perdão lá fora e lá fora eu te perdoo, mas aqui dentro não te perdoo, disse ela. E aí ela negou, ela chamou ele de mimado, de moleque, e que com certeza ele nunca passou fome ou catou resto de lixo. Aí ela disse ali pra mãe dela pegar ali as redes sociais dela, fazer um vídeo pra contar como é que foi a vida dela, da infância até a adolescência, o quanto que ela teve que trabalhar pra ajudar na casa dela. Que esse desgraçado, se referindo aí ao Guilherme,
Me chamou de prostituta, falou que eu era do job sem me conhecer. Ele nunca me viu em lugar nenhum. Não temos amigos em comum, disse ela. E ela continua, eu não sei de onde ele tirou essa ousadia, como é que ele teve coragem de falar do meu marido, que é uma pessoa que ele não conhece, não sabe quem é. Eu me sinto totalmente ofendida como mulher, como ser humano. E eu quero te perguntar, quando foi que eu te dei essa liberdade? Você acha que eu sou palhaça? Disse aí a Carol para o Guilherme. E aí, nesse momento que ela fala aí, a Rayane já começa a subir aquele negócio, né? Porque, querendo ou não, a Carol chamou ela de puta. Do mesmo jeito. Só que outro idioma, mas ainda assim, chamou de puta. E aí o Guilherme foi lá, voltou a se desculpar. Ele falou, é por isso que eu tô pedindo desculpas. Eu não acho que isso é palhaçada. Acho que você é bonita, tem uma personalidade forte e tal. Aí a Carol disse, não tem desculpas pra machista. Eu quero este homem fora daqui. Se esse homem me chama de prostituta sem me conhecer, o que esse homem faz sem conhecer? Hoje eu pintei a cara de palhaça porque é como eu me sinto. Porque não tem um homem ou tio para tirar satisfações com ele e sabe que essa história que ele tá aí falando, ele deve estar falando que eu fui posar na Playboy e não é novidade para ninguém. Eu fui muito bem paga para isso, disse Carol. E aí ela fala que todas as mulheres na mídia, na história do Brasil, também posaram para Playboy e que isso nunca foi nenhum problema. E de fato, nunca foi. A própria Galisteu já posou na Playboy. Então, tipo, isso nunca foi mesmo um grande problema. Isso nunca foi. É completamente aí uma visão completamente distorcida mesmo. Nunca foi problema. A Playboy nunca teve, pelo menos no Brasil, tá? Eu não tô falando de outros países, não. No Brasil é completamente diferente a Playboy. A Playboy era uma revista de cunho erótico, mas não era explícita. Era muito poucas as vezes que você via uma foto explícita lá. Então sim, ela fez uma foto para Playboy e daí ela fez isso. E ela falou, várias mulheres fizeram a revista Playboy e nem por isso foram chamadas do job. E aí a Carol, desculpa, não tem, Carol gritava pra ele, não tem desculpa, vai pra sua casa xingar a sua mulher, seu machista safado sem vergonha, disse ela aí pro Guilherme. E aí continuava aquele clima, ela continuava gritando ali pra ele, seu machista, seu safado, seu sem vergonha. Ela continuava gritando ali pra ele, tá? E o clima foi esquentando ali e tal, mas ainda não foi o momento que o negócio esquentou com a Rayane, já já a gente vai chegar lá. Depois foi o Fernando. E aí o Fernando disse que a Gabi tinha que bater o sino. Aí o Fernando joga ali pra Gabi. Ela deveria ir pro país dela, porque foi uma pessoa muito acolhida que nunca tiveram um ato de xenofobia contra ela e contra o ser humano Gabi Spanik. Fernando, desculpa, você acabou de ser xenofóbico. O Fernando, quando fala isso, ela deveria ir para o país dela, ele já está sendo xenofóbico. Então aí já acabou toda a argumentação dele. Aí ele diz que todo mundo acolheu ela, que no primeiro domingo ela estava chateada, porque disse que não foi isso que ela combinou com o programa, de ficar tanto tempo sem fumar, que a Gabi é uma pessoa que tem uma proteção seletiva com as mulheres, que a Gabi só apoia as mulheres do grupo dela, da mesma forma que ele falou que errou com a Tamires, que ele tinha pedido perdão para Tamires, só que a Tamires também disse que ela não tinha perdoado ele. Aí ele falou que isso foi um ato precipitado, foi um ato grosseiro. Uma outra participante também jogou água na cara da Ioná. Aí ele fala, eu não vi a Gabi se transtornar a esse ponto. Mas uma coisa é a Gabi dizer que passou fome, que precisava brigar por um prato de comida e de pão. E aí ele grita lá, ele levanta, eu e a Michelle, e ela assim, nessa pose, né, toda posuda ali, e ela fica ali com a pose, levanta a cara. Eu achei maravilhosa a Gabi, a Gabi Spanik. Agora sim, né, se vocês aí que estão me assistindo de outros países e falam espanhol, que vocês estão curiosos para saber como é a Fazenda, Gabi Spanik agora tá dando uma palhinha para vocês de como é um reality show brasileiro. E ela foi maravilhosa na resposta dela. Ela jogou assim esse dedão ali pra ele.
Foi maravilhosa, foi maravilhosa. E aí o Fernando gritava assim: eu e a Michelle temos sido hostilizados. Somos olhados como se estivesse duas metralhadoras nos olhos só porque a gente cozinha. Ela tá falando que vai me processar de novo, mas eu vou pedir para os meus ADMs digam por que ela saiu cancelada de um programa. E aí a Gabi Hispanic jogou na cara dela: sou venezolana. Ela falava assim em espanhol: sou venezolana e quero agradecer profundamente o Brasil. Ela fala uma coisa assim, tá? Mas enfim, né? Dá pra compreender o que ela fala. E ela disse assim: eu quero agradecer profundamente ao Brasil por aceitar muitos venezuelanos no país, porque muitos tiveram que sair do nosso país pelo que vocês sabem das coisas que aconteceram. Esse senhor está cometendo atos de xenofobia contra mim. Aí ele grita: mais um processo pra você lá fora. E aí a Gabi: eu estou falando, é a minha vez de falar. Fecha sua boca e respeite as mulheres. Você não se mete com homens, disse a Gabi. Aí, quando eu tava vendo essa cena aí, eu gritando isso, batendo palma assim: isso, Gabi, é verdade, ele não se mete com homens. O negócio dele é só ir pra cima das mulheres. Ele grita com mulher, mas com homem não. E aí ela gritando: cállate, cállate, cállate. Tu não te metes com os hombres? Disse ela. E aí ela continuava. Você é um provocador, você é agressivo, eu estou sendo perseguida por um homem como esse. E aí ela fala: cada padre em sua igreja. Ela fala assim: cada padre em sua igreja, cada puta em sua esquina, e eu nunca, jamais falei que passava fome nesta casa. Eu vou mostrar um trecho do vídeo pra vocês verem, tá? Eu achei maravilhoso ela jogar isso aí, eu ri, tá? Mas ela falou, e de fato ela nunca falou que passou fome na casa. Ela disse que ela não queria brigar por um prato de comida. Ela nunca disse que passou fome. E é verdade, tem uma diferença muito grande em dizer que está brigando por um prato de comida e que você está passando fome. Ela não falou que está passando fome. Ela falou que ela não queria brigar por um prato de comida, querendo dizer: eu não quero pedir autorização para vocês para eu fazer a comida que eu quiser fazer. É isso que ela quis dizer. Então, o grande erro dessa história toda aí é que eles distorceram o que ela falou. Mas em nenhum momento ela falou que estava passando fome. Em nenhum momento ela disse isso. Em nenhum momento a Gabi falou isso, tá? E aí ela jogava aí. Deixa eu mostrar um trecho no vídeo pra vocês. Gente, foi engraçadíssimo ela falando ali que as putas, todas as putas merecem respeito. Gente, foi maravilhoso ela jogando isso. Foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso. Record, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não me dá um strike só porque eu vou mostrar um trechinho desse vídeo. En su iglesia, a cada payaso en su circo. Ajá. Y a cada puta en su esquina. Olha aí. Porque las putas también merecen respeto. Todas las putas merecen respeto. Porque as putas merecem respeito. Eu amei, gente, eu amei, não dá pra negar não. Eu amei ela falando assim do Fernando. E o Fernando querendo pegar isso como se fosse algo negativo. Não, negativo é pra ele, pra ela tá de boa. Pra ela tá de boa. Na vez dela, ela deu uma humilhada nele jogando a carreira dela. Ela falou que ela é uma atriz conhecida mundialmente. Que ela é uma atriz que foi conhecida e que é conhecida mundialmente, que tem uma base de fãs no mundo todo. E que ela nunca precisou se escorar em ninguém, que ela sempre foi famosa por ela ser ela mesma. Foi maravilhosa, Gabi. Maravilhosa, Gabi. Mas vamos lá, continuar, né? O que ela falou ali. Ela falou: você e Michelle acham que vocês são os donos da casa. E outra coisa que eu vou esclarecer: eu vou te processar porque você está ferindo a minha honra enquanto mulher, enquanto artista. Fecha sua boca antes de falar de mim. Lave sua boca com sabonete, disse Gabi. Aí o Fernando: você vai ser processada por me acusar de xenofobia. Aí a Gabi gritava assim: você é xenofóbico porque você falou pra eu voltar pro meu país. E foi verdade, ele foi mesmo xenofóbico ali. E ele continuava com esse risinho debochado e tal, ele continuava provocando. E sim, é verdade,
Ele jogou isso ali, ele falou isso ali. Mas achei maravilhosa que a Gabi também jogou na cara dele. Você não se mete com os homens, não. E aí ela se levantou de lá, aí ela foi, apontou o dedo na cara dele e falou um monte de outras verdades na cara dele. Aí ela fala, você anda igual um louco. Aí ela ficou andando lá, mostrando ali como a gente fica lá na cozinha. E todo mundo tem medo aqui que você agrida uma pessoa aqui. Sabe que eu vou sair daquele programa porque eu sofri uma violação. Ela disse, eu sofri violência, foi abuso sexual. Covarde é você, disse ela, sobre o reality que ela participou, a Casa dos Famosos. Aí o Fernando pergunta assim pra ela, mas por que você saiu cancelada? Aí a Gabi falou, você está sujando a minha imagem, a minha reputação, assim como falou do Nizam, do Chia, assim como falou do Nizam. Você é covarde, gritou ela ali pro Fernando. Achei assim maravilhosa. Gabi cresceu hoje. Achei ela muito maravilhosa. Ela jogou ali a verdade, falou um monte de coisa e ela trucidou assim com ele, acabou com o Fernando. Porque de fato o Fernando não tem outros argumentos a não ser o deboche. Ele só fica debochando. Isso é ruim pra ele mesmo, inclusive, tá? Isso é ruim e é péssimo pra ele mesmo, o deboche. Aí depois foi o Nizam, Nizam, com aquele sotaque paulista e tal, apontou a Ioná. Aí o Nizam disse ali que a Ioná, você deve bater o sino, porque eu nem embate tenho com você, mas ela falou que eu estou entregando a estratégia de bandeja, que era para me colocar na roça. Aí ele fala, eu acho que já tinha passado, mas ela queria e precisa perseguir alguém. A Martina e eu acordamos para oferecer a cama porque vimos você dormindo na sala, sei lá o que. A gente teve empatia por você, Pelo visto, você seguiu com esta perseguição, disse aí o Nizam pra Ioná. Aí a Ioná, na hora de responder assim pra ele, ela só joga ali. Eu não entendi a dinâmica. Ela tava falando ali também sobre o poder do Lampião, porque foi isso que o Nizam colocou. O poder do Lampião, que ela não falou da estratégia, nem pro grupo dela e tal. E ela fala, você que é expert em reality, fala mais dos seus realities do que a própria Fazenda, você fica toda hora falando das dinâmicas. Como ele sabe de todos os realities do mundo, eu por ser leiga até pergunto, se eu for pra roça, eu puxo alguém? Porra, Ioná, pelo amor de Deus, tu mesmo disse que tu era realiteira, que tu gostava de assistir reality. Tu já participou ali do Ilhados com a Sogra, então tu sabe como é reality também. O Nizam nem participou de tanto reality assim, vai. Ele participou do BBB e do De Férias com o Ex. Pelo amor de Deus, esse é o terceiro reality dele. Tá, então assim, desculpa, mas ela foi no deboche ali. E se eu cair na roça, eu puxo alguém? Puxa, né, Ioná? Tu não vai dizer que é a primeira vez que tu assistiu a Fazenda, né, Ioná? É claro que não. É claro que não é a primeira vez que tu assistiu a Fazenda. E aí ela continua, no dia todo mundo que foi apresentado ao trato, eu disse, você tá com perfume, e aí você veio com maior grosseria pra cima de mim. Inclusive, o propósito pessoal do trato era que isso deveria evitar um perfume e um cheiro forte na hora de estar perto ali dos animais. No segundo dia, você foi com seu perfume exalante por você ser um homem cheiroso. Aí ela afirma, o que eu acho sensacional, mas você desrespeitou os animais naquele momento. Aí ela fala, a gente tava na prova e eu fui subestimada pelo Nizam. Todo mundo viu que ele ficava me atrapalhando. Teve uma hora que eu e a Rai tava vendada e a gente tava com aquela rodinha pesada e tal. Ela foi relembrando. Aí depois ela terminou o apontamento dela dizendo assim, você perdeu pra mim. Querendo dizer, aceita que você perdeu pra mim. Basicamente isso que ela falou. E aí o Nizam, não quis falar nada, né? Nizam, né, você não quis falar nada, até porque não tinha nada pra você falar ali. Tentou dar uma argumentada, tentou falar ali que ela podia sim falar de como usar o Lampião, como é que ela ia usar o Lampião, ela sabe.
A Ioná sabe como é que deve ser usado o lampião. É óbvio que ela sabe, gente. Burrice é de quem acha que a Ioná não sabe o que ela tá fazendo. Ela mesma falou que ela é realiteira. Ela mesma falou que ela já viu outros realities. Então ela sabe. Burrice é de quem acha que ela não sabe. Mas o Nizam, desculpa, Nizam. Nizam, tu pega a corda fácil, Nizam. É por isso que várias pessoas sabem montar em cima de você e jogar várias coisas na sua cara. Porque você acaba dando muito espaço pra isso, né, Nizam? Mas foi engraçado de ver, eu admito, tá? Foi bem engraçado aí de ver o apontamento dos dois. Aí depois foi o Creu, que também apontou a Ioná. O Creu disse que esta pessoa, desde a primeira vez que eu entrei na casa, diz palavras rasteiras sobre mim, que esta pessoa tem um jogo rasteiro. E aí ele falou que a Ioná usou palavras pesadas, que a Ioná tem ciúme, que ela simula coisas, que ela tem inveja das pessoas, que ela falava do Dudu de uma forma invejosa. E aí ele disse assim, que ela teria dito pra ele: um dia eu vou te encontrar e vou dizer essas coisas que você vai ver. Se querendo se referir aí, né, ao jogo. Um dia lá fora eu vou te encontrar e vou te dizer o que foi que eu fiz. Aí ele chamou ela de baixa, que ela aparece de forma rasteira, que ela escuta a conversa e joga veneno e é muito mesquinha. Sério, ele disse que a Ioná era mesquinha. E aí a Ioná respondeu pra ele no deboche também. Aí ela fala assim: você disse que eu sou rasteira e de jogo sujo, e o seu, política da boa vizinhança, chamou ele de planta. Aí ele fala assim: eu sempre me posiciono. Aí ela fala assim: já que você é um cara tão estudado, esse é o meu momento. Ela aponta assim pra cara dele: já que você é tão estudado, saiba que este é o meu momento. Cada um aqui tem o seu jogo e quem julga é o público. Você faz política da boa vizinhança pra fugir da roça. Você quer se dar bem com todo mundo, você é uma planta saboneteira. Ela jogou isso ali pra ele, né? Ela jogou isso. Eu achei maravilhosa ela jogando isso. E continuou, tá? E continuou. Deixa eu ver aqui. A Ioná diz: vocês sabem o jogo que vocês querem fazer? Se é um sabonete da boa política da casa, ou o que todo mundo ache bonzinho. Eu é que sou essa megera que vim pra jogar, disse ela. Gente, eu ri muito da Ioná, ali. Porque ela foi no deboche, gente. E eles levam ela a sério. Esse é o grande problema, eles levam a Ioná a sério. E não é pra levar a Ioná tão a sério assim, mas eles levam ela a sério. Levam mesmo ela a sério. Gente, é muito engraçada, ela é muito engraçada. Aí depois foi o Chia, né? Ele apontou o Matheus. Aí ele disse ali que da última vez que ele apontou o Matheus, na semana passada, ele não tinha argumentos. E que depois disso o Matheus começou a falar coisas sobre ele, mas eram coisas ali que não era necessário ele apontar ou falar o que fosse falar. E aí ele falou ali que no dia da festa, olha só o que eu falei, e agora ele confirma, tá? Ele disse assim: no dia da festa, eu misturei bebida alcoólica com remédio. E ele fala que fique o alerta. E eu tava numa crise de ansiedade. Aí ele falou assim: eu achei que eu fosse morrer. Eu tive uma questão com o Alas, a gente já conversou, já se desculpou. Ele também já me pediu desculpas. Eu já falei com a casa inteira, disse aí o Chia. E aí ele falou assim: todos foram unânimes em dizer que eu nunca fui desrespeitoso ou agressivo com ninguém. Porém, você tentou me colocar como o pior agressor, que aconteceu tudo da pior forma. Se alguém da casa simulasse ter uma arma na mão, me dar 2 tiros na cabeça, isso seria a maior agressividade, disse o Chia. Você fez isso na cabeça do Guilherme, fingiu ter uma arma e deu 2 tiros. E aí o Matheus faz essa cara assim: quê? Ele faz esse tipo de movimento, né? E aí o Chia continuava a falar disso. E aí o Matheus respondeu pra ele ali que na treta que o Chia e o Alas tiveram, vocês
Só não se encostaram por conta do Nizam. E foi verdade, tá? O Nizam ali se meteu no meio e os ninjas foram lá. E aí ele fala, o meu ato de fazer um apontamento com a arminha na mão não chega nem aos pés do que você fez. O movimento de apontar uma pessoa como alvo em vários outros realities já aconteceu. O apontamento da arma da mão não significa a arma em si, mas é como se eu estivesse colocando um alvo em você. Foi porque ele se afundou e como eu acho também que você se afundou, disse Matheus. Eu te falei ontem de manhã que pra mim você nem deveria mais estar aqui. E aí eles cortaram, né? Porque o negócio foi ficando pesado ali, a câmera foi com Deus. Demorou ali uns 2, 3 minutos, a câmera voltou. Aí foi a vez do Toninho. Aí o Toninho apontou a Ioná, disse que a Ioná tinha que bater o sino, que foi porque o clima entre os dois ficou ruim, que a Ioná devia descer ali para a área do trato, e a Ioná acabou causando uma punição que deixou ali deles 24 horas sem gás, 48 horas sem água, e que não é melhor ela bater o sino do que ficar dando punição? Sério, sério. Toninho, desculpa, tu faz assim, o teu apontamento foi tão incoerente, porque a Ioná não foi a única a causar punições ali. O grupinho dele também causou. O grupão dele, na verdade, foi o que mais causou punição naquele dia. O grupão dele foi lá e causou 3 ali de uma só vez. Causou 3, o Chia, a Martina, o Will e o Nizam. Os 3 causaram as punições. Os 3. A Ioná jogou isso na cara dele. Então que ele devia cobrar isso deles também. A Ioná fala assim, a punição a gente tem uma lição educativa. Tinham muitas máscaras para caírem, disse Ioná. Mas tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, continua a Ioná. Claro que eu peguei só o lado ruim, mas depois dessas punições, eu creio que muitas pessoas que sabonetavam, que eram plantas, acordaram para o jogo, disse a Ioná. E aí ela falou, inclusive você. Querendo dizer, você é uma planta. E aí ela disse ali, logo depois de eu ter feito, outros repetiram o mesmo erro. Aí ela joga assim na cara dele. É incrível você apontar o erro do outro e ser igual a ele. Eu aprendi a lição e não vou mais fazer nenhuma punição proposital. O lado bom é que todo mundo acordou para a vida, disse a Ioná. Aí depois ela disse ali que as outras punições foram de pessoas que queriam fazer VT e que não queriam ajudar nas obrigações só porque tá do lado A ou porque tá do lado B, que tá num grupinho ou tá no outro grupinho. Aí ela disse que quando ela foi designada para fazer alguma coisa ali, ela não levou em consideração quem era o fazendeiro e que mesmo na baia, mesmo sendo obrigada a ajudar as pessoas ali, ela nunca deixou de fazer as obrigações dela. Foi o que ela falou. E assim, ela jogou na cara. Vocês estão me acusando disso, mas vocês fizeram a mesma coisa. O que não deixa de ser também algo para jogar na cara do Toninho o quanto ele foi hipócrita. E foi mesmo, tá? Ele foi muito hipócrita. Aí depois foi a vez do Fabiano, tá? A Fabiana apontou a Ioná. Sério, Fabiano, uma planta. Eu sei que ele é uma planta, tá? Eu sabia que quem tinha que sair era a Gabile, porque ela pediu pra sair. Mas sério, né, gente? Não dá. Não dá, né? Não dá. Ele é uma planta. Aí ele falou das mesmas punições que a Ioná tinha prejudicado o coletivo da casa, que a Ioná estava prejudicando o jogo de outras pessoas e tal. Gente, a Ioná só deu assim a mesma resposta para ele. Aí depois foi o Valério que também falou para Ioná das mesmas punições. A Ioná disse ali, você tem que ter... o Valério disse assim para Ioná, você tem que ter cuidado para não deixar as coisas à flor da pele, dos nervos, por causa da nossa idade. Foram 2 dias dramáticos e eu vi o desespero em todos nós sem ter água para usar o banheiro, sem água para cozinhar. Mas vocês podiam pegar o balde ali e encher o banheiro, e lavar o banheiro. Isso não era um grande problema. Então, né, vamos ser sinceros aí. Assim, tirando ali a única pessoa que ainda, mesmo que o Toninho tivesse errado, ele foi o único que ainda tentou ali dar uma argumentada. Os outros nem tentaram.
E a Ioná ali, basicamente, não tinha muito mais o que responder para eles, né? Tanto que terminou ali o apontamento dela e não deu lá em muita coisa. Aí depois foi a vez da Kate. Aí a Kate apontou o Guilherme. E aí ela disse ali... A Carol começou a gritar, vai lá, seu machista. E aí a Kate disse que ela podia chamar qualquer pessoa porque foi conivente com o pós-festa dele, da forma que ele agiu. Aí ela disse que ela não foi lá com o intuito de arrumar mais confusão, mas porque ela ficou chateada. E que porque ela ficou chateada, ela pegou ali, bateu a panela, que ele fez isso na maldade, porque a cama estava toda revirada sem necessidade. Ela disse, se fosse eu que tivesse feito isso com alguém de outro grupo, seria o caos e todo mundo viria pra cima de mim. E não adianta falar que não, porque a gente sabe que a casa tá nesse nível, disse aí Kate. Aí o Guilherme responde aí, desculpa, foi uma brincadeira infantil. E aí a Carol tudo ele leva pra desculpa, ele humilha as mulheres, faz o inferno e depois pede desculpas. Sério, ficou um negócio ali muito, mas muito mesmo feio pro Guilherme. Aí depois foi a vez da Carol. Aí a Carol apontou o Guilherme. Aí a Carol falou da história da bebida, tá? Ela jogou esse infeliz, porque eu te vejo como um homem infeliz. Você vive sussurrando pela casa, disse Carol. Você jogou várias piadinhas pra mim e eu nunca comprei, porque você é insignificante como homem e como participante, disse ele. Aí ela falou lá da história das bebidas. Ela falou ali que ela e o Will pegaram as bebidas, contaram, e aí eles chegaram à conclusão que tinha que ser tantas latinhas para um, tantos drinks para outros, e que ela preferiu trocar os drinks dela pelas latinhas de cerveja. Que ela preferia beber mais cerveja do que os drinks. Foi isso que ela quis dizer. E que ela trocou isso. E que estava tudo bem. Isso era o combinado da festa. E aí ela disse que juntou com a Kate e as duas fizeram a mesma coisa. Que o Alas também fez a mesma coisa. E que eles juntaram a bebida deles na mesma mesa. E aí ela falou, nem na briga com a Rayane eu fiquei tão descontrolada como esse homem me deixou. Disse aí Carol. E aí ela fala, ele veio tentar roubar a nossa bebida, depois de beber a bebida dele toda. Ele é um hipócrita porque ele acusou o Matheus de beber toda a bebida. E aí é o que eu falo pra vocês, tá? Lembra lá, eu acho que foi ontem, no sábado, que eu falei isso no vídeo. Essa história toda que levou a essa confusão, que teve o estopim, o Chia gritando do jeito que ele gritou, quem começou foi o Guilherme, por causa da distribuição de bebidas que eles próprios, no grupão dele, disseram que tinha que fazer. Foi assim que o negócio começou e foi assim que o negócio foi se empurrando até o momento que o ápice aconteceu. E o Guilherme ficou caladinho, ele não respondeu. Ele não respondeu nada. E ela macetou o Guilherme, tá? Ela foi pra cima. Aí ela disse ali que ela chegou no quarto e brincou com todos. E que isso deixou ele incomodado. E aí ao invés dele conversar com uma pessoa civilizada, dizer, olha gente, eu tô indo dormir e tal, não tô gostando disso e tal, eu tô cansado e tal. Aí ela chamou ele de rato de esgoto. Que esse rato de esgoto tirou o lençol da cama dela, tirou tudo, jogou no chão. E aí ela chama ali o Chia e o Valério. Foram vocês que arrumaram a minha cama? E aí os dois confirmaram. O Chia confirmou que foi ele mesmo que arrumou a cama, que ele tinha colocado aí as coisas de volta na cama. E aí ela continuava falando ali. Eu acredito que ele tinha encafifado com o negócio da bebida. Ele já sabia que eu estava alterada, que a Kate estava alterada e veio com essa brincadeira, disse aí a Carol. E aí a Carol falou, quando me falaram que a Kate estava batendo panela, esse desquerido estava deitado e não falou nada. Deitado estava e deitado ele ficou, disse aí Carol. E que o desquerido foi lá e jogou as coisas dela no chão quando ela saiu do quarto.
que este desquerido não teve a coragem de assumir o que ele fez. Aí ela falou, ele é um cabra macho pra agredir as mulheres verbalmente, mas não é cabra macho de pular no miolo e dizer, fui eu que fui fazer, ele é um arregão, é um chaveiro, disse Carol. Aí depois ela joga ali que ele foi discutir com ela, que ele foi ali tentar conversar com ela. Aí ela gritou que ele era um moleque mimado. E aí ele chamou ali desculpa, ela falou que ele tinha chamado ela de chata, palestrinha, fofoqueira. E aí depois disse que se tivesse ficado até aí, tava tudo bem. Aí ela fala assim, mas por que você teve que me chamar de prostituta? Eu quero saber o dia que eu deitei com o Gui, com os amigos do Gui ou pessoas próximas do Gui, pra ele estar falando que eu sou do job. E aí ela fala, primeiramente as mulheres do job merecem respeito e você deve ser um cara que consome esse tipo de trabalho. Ela jogou isso ali na cara dele. Gente do céu. E aí que a Rayane entrou no meio. Aí a Rayane entrou ali no meio. A Rayane falou assim, eu também fui ofendida por você. Eu também fui ofendida assim. Você me chamou de dirty bitch. Eu sei o que você quis dizer com isso. Aí a Carol fala assim, se eu te chamei, é uma mulher chamando uma mulher. Eu errei porque você é soberba. Engraçado que na sua cama ele não mexe, disse aí a Carol. E aí as duas começaram uma pequena discussão. Aí a Rayane fala assim, talvez porque eu me dou respeito. Ele me respeita e eu respeito ele, disse a Rayane. Aí a Kátia assim, mas eu nunca falei de respeito com ele. Aí a Carol fala assim, fica quieta, barata cega. Ela indo pra cima da Rayane. Aí as duas começaram a discutir. Eu vou mostrar um trecho dessa discussão ali. Aí a Carol disse, ele é um baixo, sorrateiro. A partir de hoje o meu jogo vai ser infernizar esse menino, porque paz ele não vai ter, sorrateiro, rato, machista, safado. E aí a Rayane fala assim, mas você tem que sustentar e você não mente, eu te respeito e eu falei com você. Aí a Carol fala assim pra Rayane, sua sem vergonha, defensora de macho. Aí a Rayane disse, eu já estive no seu lugar e você não pode falar que você não falou. Sustenta o que você falou, disse a Rayane. Aí a Carol grita, você gosta de defender machista? Eu preferia que você me chamasse de puta do que ele. Aí a Rayane fala, mas você me desrespeita o tempo todo, o tempo inteiro, e vem falar que você não faz isso? Você falou que nunca desrespeitou ninguém e você me chamou de puta em inglês. Tá. Aí o argumento de fato da Carol é mentiroso nesse ponto, porque sim, ela desrespeitou a Rayane. Não tem como não dizer o contrário, o oposto. É claro que ela desrespeitou a Rayane. Isso aí sempre foi muito na cara. Mas eu admito pra vocês que foi muito engraçado. Foi muito engraçado ver isso ali. Foi muito engraçado ver isso acontecendo. Eu admito pra vocês. Aí, enquanto a Saori tava lá, as duas estavam gritando ali. Eu vou mostrar um trecho. Aí as duas estavam gritando ali, as duas falavam uma com a outra. Era um negócio ali, cada uma falando, cada uma gritando pra cima da outra. Vamos ver um trecho aqui, só pra vocês verem. Olha só. Foi muito porque comigo já, você, meu amor, né? Eu já passei, porque não foi você no seu lugar, eu já sei muito bem como que liberdade é essa? Você não pode que falar liberdade é essa? Falou, que liberdade é essa? Então vai, só sustenta. Vai, Sassá, que a barata cega tá nervosa. Ela gosta de defender machismo. Só isso. Você gosta de defender machismo. Pois é, vocês viram aí. Foi só isso, tá? A Carol, ela se meteu em vários apontamentos. Não foi só esse, tá? Esse foi dos apontamentos que ela se meteu. Mas ela se meteu em vários outros, né? E vocês já viram, a gente já tá aqui com quase 50 minutos. A gente ainda nem chegou na metade, tá? Mas é pouca coisa também pro que aconteceu depois. Aí a Saori disse que o Will devia bater o sino. Aí ela fala que o Will tinha que bater o sino porque ela é uma pessoa que não tem preguiça de trabalhar, que ela não sabia cortar lenha, ela aprendia, que ela era uma menina que gostava de se desafiar e que o Will estava na baia, só ele poderia ajudar.
E aí ela falou, eu pedi para que ele acordasse o Nizam para saber se o Nizam poderia me ajudar. Que o Will foi lá, não deu satisfação para ela, que o Will não ajudou ela. E aí ela fala, você conseguiu ajuda com alguém? Você conseguiu que ele viesse me ajudar? Aí ela falou que não, que ele tinha falado que não e tal. Ela foi explicando como é que tinha acontecido essa história. Aí ela disse ali que ele era folgado e que só foi pra fazenda pra enfeitar a casa. E aí o Will fala assim pra Saori, é tão bonitinha ela falando, parece uma princesa. É tão bonitinha ela falando que ela parece uma princesa, disse aí o Will. E aí a Saori grita assim pra ele, então bate o sino, vai pra sua casa, ou pro rancho, se referindo aí ao rancho do Maia. Ele tentou ali dar uma defesa dele e tal, mas foi mais do mesmo. Ele repetiu várias e várias coisas ali que ele já tinha falado antes. E aí, depois foi a Duda que também foi lá. E ela disse que o Will devia bater o sino por causa dessa situação da festa. Aí o Will começou a debochar da Duda. A mamãe manda, a filhinha obedece. Disse aí ele pra Duda. Aí a Carol, você é criado da barata cega. Se referindo aí a Rayane. Aí o Will, a jardineira e as plantinhas dela. Aí a Carol gritando, ser criado mudo, 3 semanas de jogo e só quer aparecer agora. Sério, foi bem interessante esse momento ali. Aí depois foi o Matheus que apontou o Chia de novo. E aí ele disse que o Chia tinha que bater bater o sino, já ia falar bater o sino. Não, bater o sino. Porque ele disse ali que ele poderia chamar o Gui por ter chamado a amiga dele de prostituta. Que ele poderia ter chamado o Creu por decepção, por ter chamado ele de playboy, filho da puta. Mas que ele ia chamar o Chia porque ele já conviveu com uma pessoa descontrolada, que já teve esses ataques, que já agiu de forma agressiva e furiosa. Aí ele jogou o Nizam no meio da coisa, só que ele não falou diretamente. Ele disse ali, a psicanálise fala que de 14 a 17 dias, uma pessoa é uma coisa e quando ela se descontrola, ela tem esses ataques que a gente teve. Então ele deu uma misturada, uma mistureba total nos argumentos ali, que eu também fiquei sem entender muito aonde é que o Matheus queria chegar. Mas depois ele disse ali que o Chia teve descontrole, que o Chia pode ter tido um ataque de ansiedade e tudo mais, só que ele acha que não é só isso, que o Chia tem outras coisas também. Aí ele falou ali, eu acho que você é agressivo e seus próprios companheiros disseram que você já teve várias falas agressivas e que um dia eu tava passando e você me disse, nossa, essa galera tá com sono que dá vontade de socar. Isso é verdade, tá? O Chia já falou isso. E aí o negócio ali, o Mesquita tentou intervir, tentou falar ali da Armine e tal. E aí o Chia ficou com essa cara de deboche ali na hora de responder. E aí o Matheus fala, você distorceu a frase, eu queria bater em 10 pessoas, mas a frase foi, o jogo chegou ao ponto de eu querer socar 10 pessoas, que eu sei que não conseguiriam dar um soco. Só que assim, o Chia não falou nem socar. A palavra que ele falou é esmurrar, é diferente, tá? Diferente. E aí o Matheus falou assim, quem são essas 10 pessoas? Por acaso são as pessoas do nosso grupo? O grupo contrário ao que ele está e que inclusive inclui mulheres. Infelizmente eu fiquei sabendo do que ocorreu com um caso lá fora, com a Lídia de Lisboa, a Lídia. E que você foi exatamente isso, só não foi físico. Chama meus ADMs, disse o Matheus, que a gente vai pra cima. Eu não tenho mais rivalidade com você, você é um lixo humano, e até o lixo que eu organizo é melhor do que você, disse aí Matheus. Eu não quero mais olhar na tua cara, eu espero que você nunca mais dirija a palavra a mim. Você envergonha o esporte falando que você é faixa preta. O que menos você teve é disciplina, disse Matheus. E aí o Chia continuava com esta cara de deboche pra cima do Matheus. E aí o Chia, não fale do esporte. Quando você vê que você não é nem um grande praticante, e pelo que se vê, você realmente não é.
Se você for falar de agressividade, tem pessoas que acordam 6 horas da manhã aqui, se agredindo de todas as formas, disse o Chia. Pode ser que você seja o santinho do pau ou que não faça. Tem gente que faz coisas muito piores. Aí ele falou, eu também te acho um lixo, disse o Chia. Eu também acho que você é um lixo. Sobre agressividade, falar de psicanálise, era melhor você ter ficado estudando psicologia. Não era para você estar aqui. Teve gente que mudou de comportamento de um dia para outro e tava tudo normal. E aí ele fala, já arremessaram um copo na cara de senhoras. Ele jogando isso na cara da Rayane. E aí a Carol, a sua amiga já jogou o barata cega, se referindo ali a Carol. E aí a Rayane, você erra todo dia e se faz de coitada. Porque o negócio só foi crescendo e piorando ali entre elas, né? E aí, desculpa, Matheus, tu te cagou todo nesse argumento aí. Não que eu não ache que o Chia esteja errado no que ele fez. Ele está errado no que ele fez também. Mas assim, as coisas não aconteceram do jeito que você falou. Então assim, cagou total um argumento, cagou total ali no que ele tinha que defender o grupo dele, ele errou muito. E aí ele disse ali que é muito feio pegar uma coisa sem saber do que aquilo é, do que aquilo significa. Aí ele meteu a Lid Lisboa no meio, disse que a Lid Lisboa é ex-namorada dele, já que vão jogar isso na cara dele. Aí ele disse assim que ela fez um vídeo falando que ele a agrediu verbalmente e que tem meses que isso aconteceu e que depois a Lid foi conversar com ele, que os dois são de boa. Aí ele disse que ama a família da Lid, que ainda gosta muito da Lid Lisboa e tal, e que era pro Matheus procurar uma fonte mais verídica, pro Matheus não ficar falando besteira e tal. E aí depois o Chia ficar falando assim, não fale mais comigo, porque eu não vou mais falar com você. Aí o negócio ali foi crescendo, né? Basicamente. Aí depois foi o Wallace, tá? O Wallace. Antes do Matheus voltar lá pra arquibancada, o Fernando perguntou qual foi a fonte que você usou. E aí o Matheus, eu vi no Twitter. E você me falou uma parte dizendo que o Fernando também era um dos responsáveis pela fonte. Aí depois o Wallace foi lá. Aí ele disse, eu quero pedir desculpas pro Brasil. Na dispensa ele não tentou me intimidar. Eu cheguei no meio de uma frase em que eu me senti intimidado. E aí ele falou que já estava acontecendo a situação chata lá no quarto. E que os dois depois ficaram se encarando muito. E que a Renata tinha presenciado outra vez. E que infelizmente depois de um acontecimento ele estava mal. Depois do que tinha acontecido com a Carol. E aí ele falou na dispensa que o Chia estava falando a frase que ele não queria repetir. E que dito isso, ele disse que ninguém era perfeito. Aí ele falou já que ninguém é perfeito, que ele também já errou. E que na opinião dele, ninguém deveria crucificar alguém lá dentro pelo que fez ou deixou de fazer lá fora. Aí o Wallace fez todo um discurso ali, dizendo ali sobre as pessoas que deveriam ou não deveriam ir pra roça. E ele falou ali que tinha sido algum incômodo e tal. Ele pedia desculpas. Aí ele fala assim pro Chia, eu te peço desculpas pelo que aconteceu. E eu também te desculpo, a gente já conversou. E aí os dois ficaram discutindo lá o que tinha acontecido entre eles, sobre a tal frase e tal. E aí o Chia responde assim pra ele, mas me surpreende muito um ponto de você falar que você se sentiu intimidado, sendo que eu saí do meu canto para a dispensa para não falar com ninguém. Você entrou, pegou uma frase ruim que eu falei e pegou as dores para você. Você bateu no peito e botou a cara na minha frente. E eu me senti intimidado também, disse aí o Chia. E aí ele fala, mas eu acredito que você não estava me intimidando, porque eu estava falando com a Michelle. Aí o Wallace disse, mas eu entrei na dispensa, eu não fui atrás de você. Aí o Chia começa a dizer assim, mas parece que eu fui até você e falei, vamos sair na mão. Que bom que a gente sabe que não nos encostamos. Sobre ter te chamado de frouxo, eu não vou conseguir lembrar. Porque aí eles falaram do frouxo também e tal.
E sim, ele falou frouxo, só que na verdade ele não falou a palavra frouxo, ele falou a palavra fraco. Pelo menos nessa situação aí, o Xia falou fraco. Teve uma outra coisa que o Xia também falou assim pra ele, que ele teve um apagão do que aconteceu no momento que ele estava andando em círculos pela casa e o momento que aconteceu a confusão. Ele não lembra o que levou uma coisa a outra. Ele realmente não lembra, disse aí o Xia também. E aí os dois começaram a falar lá sobre isso, e o Wallace disse que o Xia já tentou intimidá-lo no fumódromo, que ficava passando perto dele várias e várias vezes, que ele também se sentia incomodado. E aí o Xia fala assim, eu falei que o jogo chegou a um ponto. Aí o Wallace fala assim, eu sei exatamente cada palavra que você falou. E aí ele, assim, o Xia continuava falando, aí o Mesquita se meteu no meio ali para tentar resolver as coisas e tal, mas no final não aconteceu briga entre eles, tá? No final não teve briga. Aí a Tamires disse que ela precisava do Nizam para apontar a Martina, só que o Nizam não estava lá, então ela acabou cedendo a vez dela para o Dudu. E aí, no meio disso, o Xia e o Wallace continuavam discutindo ali. Aí o Dudu apontou o Xia, disse ali que o Xia devia bater o sino, dizendo ali que muitas pessoas também passaram pelo mesmo que o Dudu passou, que o Xia passou, e que no dia da briga ninguém teve coragem de apontá-lo. E aí o Dudu fala assim, no dia do almoço o Xia ficou incomodado com algo que alguém tava falando. Aí o Dudu joga assim, isso é um reality, não uma clínica para ajudar as pessoas. Aí ele diz assim, eu também falo com respeito, porque a única coisa que tem que ser combatida é a violência de forma geral, disse aí Dudu. Aí o Dudu disse que o estupim foi o episódio de uma agressão verbal não violenta e que se não tivesse o Nizam, a Michelle e outras pessoas, poderia ter terminado numa situação complicada e que ele entendia o motivo por trás disso e que ele não estava ali citando isso de forma desrespeitosa. E o Dudu falava isso num português perfeitamente, né, alinhado. Ele falava isso assim, tá bem perfeitamente alinhado. E aí o Xia negou que ele tivesse algum vício, porque o Dudu foi lá e meteu o vício no meio. Aí o Xia fala, quando eu argumentei com você, eu não te desrespeitei. Aí o Dudu fala assim, mas eu te xinguei de alguma coisa? Aí o Xia pergunta assim, eu não te xinguei, eu te chamei de frouxo e acredito que seja o melhor de vários xingamentos que todo mundo fala aqui dentro. Se você se incomodou, tudo bem. Você falou subliminarmente sobre vício e tenta dizer que eu tenho vício. Eu fiz exames e eu não tenho esse problema. Aí o Dudu fala, o exame não vai detectar, é só você ficar 3 dias sem. O Dudu jogou logo o conhecimento técnico dele na cara. E aí o Xia disse que tem várias outras pessoas lá dentro, que tem várias outras atitudes agressivas também, que não é só ele que tem atitudes agressivas. Aí ele começou a dizer que 6 horas da manhã tem várias pessoas xingando as outras e fala assim pra ele, isso é agressividade, não é? E aí ele fala, você tá falando de mim, mas você gosta de defender pessoas agressivas. Aí o Dudu fala, a violência não é só comigo não, a violência é com todo mundo da casa. Foi contra as pessoas, você não chegou a agredir mulheres, mas as pessoas ficaram com medo depois do que aconteceu. E aí, né, aí a Carol se meteu no meio também, começou a afagar, gritar ali, porque a Rayane defendia a agressor, que a Rayane isso, que a Rayane aquilo e tal, enfim. Aí depois foi a vez da Tamires. A Tamires foi lá e disse que o Xia tinha que bater o sino, só que ela falou, não, calma lá, que não é bem isso também.
Aí ela disse ali que o Chia devia bater o sino, que não era pra ele levar pro coração, que ela viu desde o começo ali, que ele saiu do carro, que ele saiu do carro já, que ele saiu do quarto, precisando fumar um cigarro, que ele pediu várias vezes, que ela tava observando o comportamento dele, que ela ficou preocupada com ele, que ela chamou a Michelle e disse que ele ia acabar tendo uma crise de ansiedade, e que depois ela tinha falado isso ali também com a Martina, que ela ficou assustada, que ela não ia julgar as atitudes do Chia, mas que ela ficou também amedrontada com tudo o que aconteceu depois do que foi falado ali, das gritarias que ele teve. E o Chia todo o tempo só nessa pose, né? Então o Chia tá começando a ter um fandom crescente aí, né? Tem muita gente que tá comprando o Chia por causa disso. E aí a Tamires fez o exposed que ela disse que ia fazer da Tamires e do Nizam. Aí a Tamires joga assim: tem uma situação que você precisa saber. Ali na mesa, algumas pessoas pensaram que você não voltaria mais de lá de dentro. Essa informação quem trouxe foi o Nizam, sobre quantos dias uma pessoa poderia vir a ter um transtorno. E aí o Nizam se levantou ali: eu falei isso da psicanálise, tá? Ele falando assim, no meio disso, mas a Tamires expôs ali. Aí a Tamires, com outra pessoa falou que você foi um livramento, foi a Martina. Ainda bem que a gente não chegou a se beijar, disse aí a Tamires sobre a Martina. São coisas que você talvez não saiba, mas é uma coisa que eu achei um pré-julgamento. Existem pessoas que não são tão amigas suas, disse aí Tamires para a Chia. Aí a Martina, olha a cara que a Martina ficou no momento que a Tamires fez esse exposit dele. Sério, eu achei muito engraçado isso, eu achei muito engraçado. E aí a Tamires continuava dizendo ali pra ele tomar cuidado com os amigos deles e tal, que tinha que tomar cuidado. E aí ele falou que ele já tinha conversado com a Martina, que ele já tinha conversado com o Nizam, mas de uma certa forma ele não sabia dessa informação mesmo. E aí o Fernando, aí ele foi lá, falou de novo dali de Lisboa e tal. E aí o Fernando começou a gritar que ele sabia algo muito pior sobre o Chia e que era pro Chia deixá-lo em paz. Aí o Chia disse: é muito incoerente, durante 20 dias eu me propus a ajudar, que sempre acorda com bom humor. E aí ele fala: quem me conhece sabe, e que ele pediu desculpa para todo mundo, e que várias outras pessoas fizeram outras coisas piores para ele, e que foram muito mais agressivas. Aí o Fernando começou a gritar ali: eu não trouxe nenhuma informação de fora, a não ser o vídeo da Lid Lisboa. E eu tenho mais informações de que a Lid conversou comigo 3 dias antes daqui, que eu não quero comentar para não te prejudicar. Eu sei o que a Lid falou para mim. Bota nas redes e ele se prepara quando ele chegar lá fora, disse aí Fernando para a Chia. O Fernando tava num tom bem agressivo, tá? Isso aí deu pra ver. Muito agressiva ainda. E aí a Carol levanta ali e começa a gritar: eu não tô passando a mão na cabeça do Chia, mas o Chia tentou alertar um amigo sobre tirar uma roupa da cama, e o amigo repetiu a atitude várias vezes. Esse amigo é o que fomentou esse problema, esse distúrbio e essa ansiedade do Chia. E sim, de fato, eu não tenho como negar, porque o meu próprio argumento aqui no canal é esse. Quem começou essa confusão toda foi o Chia. O Chia já foi o Gui. O Gui causou toda a confusão que levou ao ápice da ansiedade do Chia. Foi o Guilherme. Então o Guilherme foi o estopim para isso. Aí depois foi a Maria apontou o Fernando, aí a Maria disse ali que tudo que não é verbalizado não é válido, e que teve um problema com ele nas primeiras semanas, e que toda hora ele tenta se justificar, que ela falava algo que ela não tinha gostado, blá 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 blá, porque realmente eu não entendi muito do que a Maria quis dizer. Aí ela disse ali
que ela chamaria ele para tocar o sino porque ele fica nervoso diante de várias situações, que ela não concorda com absolutamente nada do que aconteceu na casa, desde o xingamento até o closet, que ela já tinha conversado com ele, que ele se exalta muito e que ela acha que isso é um despreparo para o jogo, e o que é verdade, não deixa de ser. E ele com esta cara de deboche ali, tá? Continuava com essa cara de deboche. E aí o Fernando disse: como você se surpreendeu, a Martina votando em mim, você me surpreendeu também. Porque a gente tinha uma relação amistosa, disse aí o Fernando, que os dois não se entregaram ali no jogo, que os dois ali não formaram tal uma aliança ali, e que ele ficou chocado quando a Galisteu perguntou como é que ele recebia esse voto, e ela começou a falar em cima do que ele estava falando, desrespeitando ele, e que ele tem uma tática para fazer a votação, que é tapar o ouvido para ele só se ouvir. Aí ele falou ali que ele via disfarçatez na Maria, que ele eleva a voz dele, que ele tem a voz um pouco alta porque ele é ator e é assim que ele projeta a voz dele, e que o que ela tinha pontuado ali não era convincente para ele. Aí a Maria respondeu ali pra ele algumas coisas ali. Aí o Fernando disse que a masculinidade dele foi ferida. E aí o Fernando joga assim: você falou que tinha medo de mim, mas a gente tinha uma relação próxima, você tava na minha frente e tal. E aí ele começa a falar de umas coisas ali. Aí a Maria fala bem cuidadosamente pra ele ali, né? Ah, cuidado ali, né, com a sua masculinidade frágil, que não pode ouvir uma crítica. Assim, eu tô resumindo, tá? Mas o negócio foi bem extenso e tal. Mas foi engraçado ela falando isso, né? Você com a sua masculinidade frágil. Aí o Fernando fala: a pessoa que me ensina sobre o tom de voz é a Sassá. A Sassá não eleva a voz dela pra nada. Foi maravilhoso de ver, gente. Foi maravilhoso de ver. Aí depois foi a vez do Will, tá? E aí o Will começou o apontamento dele ali, que ele votou na Carol só para testar, que tinha acontecido uma coisa muito mais grave, que ela conseguiu colocar os fantoches dela para apontarem algo para ele, e que ele ficou, que falaram que ele tinha dormido de conchinha com a Duda, que é mentira, e que fizeram isso tudo para manchar com eles. E aí o Matheus entrou no meio, aí começou lá a falar de toda uma situação. Aí a Carol entrou no meio, aí a Carol fala assim: você tá falando sobre mim ou você tá falando sobre ela? Porque você tá com problema mental. E aí ela fala: isso é o súdito da barata cega, é o mucamo dela, você é o escroto, disse aí a Carol para o Will. E aí o negócio continuava. O Carol chamava ele de planta escrota. Aí o Will disse assim pra ela: ela fala que é escrota porque eu não baixo ao nível dela. Aí a Carol fala assim: a sua amiga falou do meu corpo, falou que eu fedo e que meu cabelo é feio. É só porque eu sou negra? Vai pro Masterchef que lá você vai ter paz, disse aí a Carol pro Will. Aí até o Dudu se meteu no meio. E aí o Will fala assim: calma aí, Dudu cagado. Aí o Dudu fala assim: cagada é a tua atitude de não ajudar uma mulher. Vai lá, tigreso. Vou mostrar o vídeo, tá? Porque isso aqui foi muito engraçado. Cagada é a sua atitude. Obviamente que o Will pegou a história lá do Dudu, né? Obviamente que o Will pegou essa história do Dudu. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui esse trecho desse vídeo. Olha só. Vamos ver junto. Olha só. De mulher, lá fora prega. Ai, eu ajudo mulher. É seletivo agora? Determinada mulher presta e outra não presta pra você. Eu nem te conheço. Vá lá, Oncinha. Senta aí. Oncinha. Tigreso, vai, Tigreso. Nessa última... Sério, gente, até o Dudu se meteu no meio. Até o Dudu se meteu no meio dessa confusão ali. Foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso.
E aí o Dudu disse que a coisa dele era seletiva, que a ajuda dele era seletiva, que o Wilson ajudava quem ele queria, que o Will não ajudava ninguém na casa e tal. Aí a Tamires entrou ali e falou, ela não falou nada comigo, nem ela pediu pra mim, não inventa mentira comigo, Will. E ela falou, o teu ouvido é maior do que a tua coragem de ajudar uma mulher, cria vergonha na cara. Disse aí a Tamires pra ele. E aí, olha a cara, o Will já tava pegando corda nesse momento. Dá pra ver aí que ele já tava pegando corda. E aí ele foi lá pra cima da Saori. Aí a Carol começou a gritar, planta, você não serve pra nada. 3 semanas aqui falando de jogo. O jogo já começou. Aí ela fala assim, o jogo já começou no primeiro dia. Aí o Will grita assim, sua chata. E aí a Carol fala, atura ou surta, sua planta. E aí o Will fala, eu tenho que chegar no seu nível pra não ser uma planta. E aí a Carol fala, quem falou do meu corpo foi você. Aí a Carol grita pra ele, quem falou do meu corpo foi a sua amiga. Foi a sua amiga. Falou que eu fedo, que o meu cabelo é feio porque eu sou negro e que meu cabelo é crespo. E aí a Carol fala que o Will era baixo. E aí o Will falou, quem fala aqui que tá esperando sair para assinar o contrato, que o marido tem Ferrari não sou eu. Disse aí o Will, meteu o marido da Carol no meio. E aí a Carol falou, contrato é casamento, aprende a falar outras línguas para entender o significado das coisas, disse aí a Carol. Contrato em espanhol é casamento. Na verdade é matrimônio. Mas enfim. A Carol jogou ali na cara que até a resposta da Saori pro Will ficou apagada. Porque ficou basicamente sendo um enredo entre os dois ali, tá? Basicamente isso. Aí depois foi a Gabi Hispanic. Aí a Gabi disse que o Fernando tinha que bater o sino. Que o Fernando começou o discurso. Aliás, né? Que ela disse ali que ela já gravou mais de 5.000 capítulos de televisão, de novela, e que a carreira dela não se resume a reality show. Aí ela joga assim, eu sou famosa no mundo por todo um trabalho, não por um reality show, não porque eu fui eliminada e não por mentiras. Disse a Gabi, aqui eu já fui difamada por alguém falando coisas que não aconteceram. E eu falo pra minha equipe aí fora que processem essa pessoa por ser uma pessoa grosseira e uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Eu não tenho medo de você. Você sabe gritar? Eu também sei gritar, disse aí Gabi. E aí o Fernando continuava ali, falando aí ele nega ter dito que a Gabi tinha sido expulsa de reality show. Aí ele falou que começou a carreira dele aos 7 anos, que ele tem 40 anos de carreira e que aos 40 anos de carreira ele ainda não tem uma casa para morar, que ele precisa ajudar os pais dele que moram no interior da Bahia e tal. E aí ele grita assim, quem é que tá querendo destruir a minha carreira? É você! Ele fala isso pra Gabi. Aí depois ele disse aí que ele foi abusado aos 8 anos de idade. E aí ele fala, você é uma pior pessoa na vida. Você não sabe que eu sou. Você não sabe, você não me conhece, disse aí o Fernando pra Gabi. Aí ele começou a chorar. Tá? E assim, não é nem questão de não ter empatia, mas eu já vi essa história na Grande Conquista e aí eu sei muito bem o que aconteceu. Aí o Fernando chamou ela de mentirosa, ela disse que não ia responder pra ele. Aí no final das contas ali, a Gabi, assim, ela jogou na cara. Eu não precisei de reality show pra ser famosa. Eu tenho toda uma carreira e todo um trabalho e eu sou conhecida mundialmente por isso. E aí ele gritava pra ela, ela ficava com essa cara ali, ela não respondia, ela bebeu água e ele surtando ali, tá? E depois ele foi chorar. Aí depois foi a Martina, aí a Martina disse que era uma hipocrisia a Tamires pedir respeito, sendo que a Tamires já tinha falado do corpo dela, já tinha falado da aparência dela e já tinha dado todos os xingamentos pra ela. Aí a Martina fala assim, você pede respeito, mas você não deu respeito. Aí a Tamires pergunta, você quer que eu vá aí pra pontuar? Aí a Martina, não é você que eu vou pontuar.
E aí ela dizia, eu falei mesmo aquilo do Chia. Tava todo mundo assustado e eu tava incomodado com outro fato que eu já conversei com ele, disse Martina. Tira o meu nome da tua boca, disse ela. E aí as duas começaram uma pequena discussão e depois a Martina apontou a Ioná, disse que as duas nunca tiveram um embate, mas que as duas aí tiveram problemas uma com a outra. A Martina disse que algumas atitudes da Ioná estavam incomodando ela, que a Ioná tá procurando ter embate com todo mundo, que a Ioná fica querendo se colocar no jogo no lugar da vítima, que o jogo que a Ioná tá fazendo na Fazenda é o jogo mais manjado que existe, que a Ioná fica provocando todo mundo, procurando uma coisinha que seja para transformar numa grande perseguição, o que é verdade, tá? Nesse ponto aí a Martina não tá errada, é isso mesmo que a Ioná tá fazendo nesse jogo. A Ioná tá querendo arrumar uma forma de ser colocada como vítima, o que não deixa de ser verdade. É isso mesmo que a Ioná tá fazendo. Só não enxerga isso que não tá vendo esse detalhe. Mas assim, é isso mesmo que a Ioná tá fazendo ali. Aí a Martina contou lá um monte de coisa, falou ali um monte de coisa da Ioná, que a Ioná tá se fazendo mesmo de vítima e tal. E aí a Martina basicamente ajudou a Ioná a implodir o grupo. A Martina jogou assim na cara da Ioná. Desde a festa eu vejo você falando mal do próprio grupo. Você não sabe conviver em harmonia e ainda desperdiça comida. E aí ela falou assim, eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu falei, vamos ver como é que ela vai estar de noite. Aí na hora que a Ioná respondeu ali pra ela, a Ioná disse que ali o programa tinha uma equipe médica para cuidar dela, que a Martina tinha lá que questionar o médico. Aí a Carol entrou no meio e disse ali, na hora de tirar o salto do pé, você não tava com dor nas costas. Você fez questão de tirar do meu pé. E ainda falou com o Fernando que não desse o salto para mim. Eu peguei o salto dela porque ela não estava utilizando para passar o meu pra Kate, disse aí a Carol. E aí a Ioná pergunta pra ela, e por que você queria pegar o meu salto? Se é meu, ele veio pra mim. Aí a Carol fala assim, tudo não é sobre você, Ioná. Ela é falsa, Brasil, gritou aí a Carol pra Ioná. E aí as duas continuaram discutindo ali e tal. E no final das contas, a Carol disse ali que a Ioná tava querendo fazer coitadismo, que ninguém aguenta mais a Ioná, que ela abraçou a Ioná no começo do jogo e a Ioná tá falando isso agora, que ninguém aguenta mais. Que toda vez ela cita o Sacha, que não sabe lá quem foi lá, porque ela diz que nunca tinha visto o programa. E aí eu fico de cara com todo mundo acreditando na Ioná. Aí depois a Carol disse ali que tinha salvado a Ioná várias vezes, disse ali que já tinha feito várias coisas ali em prol da Ioná. A Ioná grita ali, eu nunca fui prioridade de vocês. Aí a Carol disse, você se faz de vítima, a gente não vai calar pra você, chega de passar pano pra você, chega de passar a mão na sua cabeça, disse aí Carol. E aí a própria Ioná, com a ajuda da Martina, implodiram o grupinho, né? O grupinho ali, pelo menos a Ioná tá do lado de fora. Aí depois foi a vez da Michelle, que disse que a Gabi tinha que bater o sino, porque a Gabi foi a pessoa que mais demonstrou insatisfação de estar na casa e tal, só que a Gabi não tava lá nesse momento. E aí ela pontuou as coisas, mas a Gabi não tava lá para responder, enfim, ela passou pro Mesquita. Já tá acabando, agora tá acabando. Aí depois o Mesquita foi lá, e o Mesquita ali falou que no Resta 1 ele ficou chateado, porque ali se não fosse o Fabiano ele não ia ser salvo, mas que ele viu que ele tinha sido deixado de lado, e ele não sabe se era porque ele tinha entrado no grupo ali, como outras pessoas tinham justificado para ele. Aí ele disse que ele teve uma decisão difícil, que era salvar pessoas do próprio grupo dele e mandar pessoas para baia. E aí ele falou que quando ele tomou essa atitude, ele tomou isso baseado no que o Fabiano tinha feito por ele. E aí, enquanto o Mesquita falava, a Gabi Spanik voltou pra dinâmica, tá? Porque ela saiu pra chorar. Aí,
O Mesquita falou que ele resolveu salvar o Fabiano porque o Fabiano tinha salvado ele, que o Fabiano tinha evitado dele não ser salvo na outra dinâmica e tal, e que ele foi ser grato ao Fabiano e que por isso ele colocou ali o Fabiano salvo da baia. E aí uma outra coisa que ele falou ali, que o Nizam foi cobrar justamente ele por causa da escolha da baia. E aí o Nizam disse, eu não sabia que o Mesquita tinha uma dívida com o Fabiano por causa do Resta 1. Porra, né, Nizam? Né, Nizam, meu? Com teu sotaque aí de São Paulo. Tu devia ter prestado atenção quem foi que salvou o Mesquita no último Resta 1, que aí tu ia ligar uma coisa a outra. Aí tu entendeu o porquê que o Mesquita fez isso. E aí o Nizam ficou pé da vida, deu pra ver ali e tal. Aí o Mesquita apontou o Matheus. Aí na hora dele dizer ali sobre o Matheus, ele disse ali que o Matheus é um cara que ele conversa pouco, que o Matheus não gosta de embate, que o Matheus não faz um jogo sobre isso, só que o jogo ali é sobre se posicionar, que o Matheus tem um peso muito grande por ser um dos únicos homens do grupo e que ele precisa sim se posicionar para defender o grupo dele, para defender as mulheres, que ali não é um jogo de criança, que o Matheus vive apontando erros em várias outras pessoas, mas que quando apontam o erro dele, ele fala que é tudo de brincadeira e tal. Eles ficaram nesse blá blá blá. Aí o Matheus respondeu para ele no deboche: parabéns por ter ganhado a prova hoje e obrigado por ter dado a vida na prova com a Saori também. Aí depois, né, porque o Mesquita tinha citado ali no meio do apontamento dele, que o Matheus vive falando que é bom de prova, mas até agora não provou isso. Aí o Matheus jogou assim na cara dele: eu não tive oportunidade de fazer mais provas e eu não consegui mostrar o meu esforço através das atividades, disse aí o Matheus. Aí o Mesquita pergunta assim, mas por que você não falou então? E aí, sobre o Xia, né? Por que você não falou então que o Xia era seu alvo? Aí o Matheus falou, ele não quis levantar em nenhum momento isso e eu não vou levantar uma pauta desnecessária, disse aí o Matheus. Aí o Matheus disse, você e o Xia ficam me encarando, querendo dar uma faísca, mas eu não vou cair na de vocês. Aí ele disse que se posicionava através do grupo dele, que ele se posicionava ali através das pessoas que ele gosta e que ele fala na casa quando ele precisa falar, mas que a maioria das interações dele são com as pessoas que ele gosta de estar. E que quando ele teve problema com o Xia, ele falou diretamente com o Xia. Aí depois foi a vez da Ioná. Depois aí a Ioná disse que o jogo dela nunca foi respeitado pelo grupinho. Gente, a Ioná tá que tá. Aí ela disse ali que quando a Rayane jogou água na cara dela, ela perguntou pra Carol se ela tava brigando com a Ray. Aí a Carol disse que não tava brigando com a Ray. E aí ela disse ali que todo mundo no grupinho ficava apontando os erros dela. Que ela ficou coagida num grupo em que ela não podia fazer nada e que o jogo dela não era levado em consideração. Aí ela disse que no Resta 1 salvaram fulano e ciclano primeiro e as meninas tinham feito um combinado com ela e que na segunda vez ela tava com um lampião. Ela disse que ela não ia conversar com ninguém porque ela ficou com medo de perder o poder. Aí depois ela falou, a Duda me prometeu que ia me salvar primeiro e não me salvou. Aí a Carol disse ali, ela é uma pessoa que levantou uma pauta fortíssima. Aí as duas começaram a discutir. Ela apontou a Tamires, tá? Aí as duas começaram a discutir ali, que a Ioná levantou uma pauta pesada contra o Wallace e que ela chamou a Carol para conversar, para as duas tentarem se resolver, só que a Ioná não quis. A Ioná disse que era para deixar ela em paz e tal, e que ela se sente acuada porque ela faz um monte de merda na casa. Aí no meio disso ela chamou ali a Kate, começou a gritar que era mentira, que a Ioná era mentirosa, que as coisas não tinham acontecido desse jeito e tal. E aí, no meio disso, na hora do apontamento, a Ioná falou, Martina. Aí pede pra Martina se levantar. Aí a Kate continuava gritando, sua mentirosa. Aí a Carol ficava gritando também, sua mentirosa, sua falsa. Você enganou a gente, enganou o grupo. E a Ioná
a Kátia até falou assim, por que você tá chamando a Martina? Você nem gosta dela. Aí a Tamires gritava, sua mentirosa, mentirosa, você mentiu pra casa toda. Aí a Ioná falou assim, você tava na casinha da árvore falando que a Carol era VTZera, trapaceira, trapaceira. Aí a Ioná jogava ali pra cima da Tamires, chamava a Tamires de trapaceira, porque a Tamires tinha prometido uma coisa e não cumpriu, né? Com relação ali, tá? Relembrando aquele fatídico resta um que a Gabi caiu na roça. Relembrando aí, né? Aí no meio disso a Tamires gritava, é mentira sua trapaceira, é a minha bunda que te incomoda, é o meu cabelo que te incomoda. E aí ela levanta e vai lá até a Ioná, e aí ela mostra a bunda e mostra o cabelo pra Ioná. Eu tenho aqui um vídeo desse momento porque isso é tão icônico, mas tão icônico, que obviamente a gente precisa passar esse momento para vocês aqui. A gente precisa mostrar esse momento aqui para vocês, tá? Gente, foi só isso o apontamento delas aí. Olha só, vamos ver esse trecho aqui no vídeo, olha só. É meu cabelo que te incomoda? É a minha bunda que te incomoda? É invejosa! Olha só! Não adianta! Não adianta, sua invejosa! Mentirosa! Foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Não tem como não dizer isso, foi maravilhoso. A Ioná basicamente tá fazendo o jogo da Nádia. E sim, ela assistiu o reality, ela sabe exatamente que esse é um jogo que começa ali a, de uma certa forma, conquistar parte do público e criar ranço. E que isso é capaz de levar ela longe, sim, porque o fato dela não estar ligado a nenhum ou a outro lado ajuda ela a crescer mais. Aí a Tamires vai lá e grita assim pra ela, a tua palavra é igual merda. Aí a Carol grita, tem gente que errou, mas ela errou também, e que ela acusou o menino do abuso. Aí a Ioná grita, e o que foi que tu fez com a Rai? Tu falou até das partes íntimas dela. Tu pode falar que uma mulher e não pode mais falar comigo? Você é subterrânea, você é baixa, você baixa o nível, você vem pra cá toda hora pra baixar o nível, disse Ioná aí pra Carol. E aí as duas começaram a discutir ali e tal, e depois ali o Wallace levantou e disse, pois eu vou te processar até o último fio de cabelo, disse aí o Wallace. Foi muito engraçado isso, foi muito engraçado. Não dá pra negar que isso não foi engraçado. Aí as duas continuaram discutindo ali, a Carol chamando ela de trapaceira, a Carol chamava ela de mentirosa, de falsa e tal. Gente, foi um surto. E aí, por último, foi a Michelle, que apontou que a Gabi disse que não queria estar na casa. E aí a Michelle voltou os mesmos argumentos, dizendo que a Gabi devia bater o sino porque a Gabi estaria insatisfeita com o programa e tal. Que em nenhum momento ali ela era a fiscal de cozinha. Aí teve um momento que quando a Gabi respondeu para ela, a Gabi falou que todo mundo tinha a mesma opinião sobre a Michelle. Aí a Michelle disse assim, eu não tô aqui no BBB pra comandar, BBB já, eu não tô aqui na Fazenda pra comandar, nem tomar conta de nada. Aí a Gabi fala, você é uma jornalista importante nesse país e eu sei que você tá jogando. Você é fiscalizadora, você se sente dona da casa, que tem que fazer tudo primeiro. E aí a Gabi fala assim, eu até entendo o que você tá fazendo, mas a comida é sagrada e eu nunca desperdicei comida aqui. Aí a Gabi falou, eu me sinto satisfeita principalmente de estar aqui e eu estou muito agradecida com a produção. E aí ela fala, eu não sou esta pessoa miserável que fica fiscalizando as coisas. E aí ela fala, quando eu entrei na despensa para pegar um pão, você falou, são tantos pães por pessoa. Disse Gabi, eu jamais concordei com essa divisão pela qual vocês estão me culpando. Aí a Michelle tentou se justificar ali. Aí a Gabi disse, se a minha presença te incomoda, o problema não é meu.
Aí a Michelle disse que não se sentia incomodada. Aí a Michelle disse que na primeira semana estava tendo desperdício, que eles estavam tentando controlar o desperdício. E aí eu digo, Michelle, isso não é papel para você, tá? Não é você que tem que controlar quem desperdiça ou deixa de desperdiçar alimento ali. Não é papel seu para fazer isso. Isso aí é problema da produção, a produção que se vire para resolver. Mas isso não é problema seu. E aí ela disse ali que tem gente do lado dela que consome muito mais e que a divisão foi ótima para eles controlarem o que eles precisavam controlar. Aí a Michelle disse que ela vai ficar na cozinha porque ela tem insônia e que ela vai ficar andando pela casa mesmo e tal. E aí a Gabi falou que várias pessoas têm a mesma opinião dela. Aí no meio disso a Duda entrou e falou mesmo que a Gabi não tinha falado o que as pessoas estavam dizendo que ela estava falando, que a Gabi não estava pontuando dessa forma, e que sim, eles tinham mesmo a opinião da Michelle, que a Michelle ficava fiscalizando as coisas e tal. E aí, no final das contas, a Gabi meio que saiu com razão ali no meio dessa história toda. E aí terminou a atividade, né, gente? Olha só, 1h30 falando disso. Aqui no meu contador, 1h33. Para vocês verem como o negócio é extenso demais. Por isso que não dá para eu fazer live nesse momento, porque senão eu fico muito cansado também. Quando eu faço um vídeo gravado depois e tal, é muito mais rápido. Porque se eu estiver fazendo live, eu tenho que interagir com vocês. E isso vai lá por mais 2 horas. Aí fica mais cansativo para mim. Por isso que eu tô esperando baixar um pouquinho mais o número de gente que tem na casa. A gente tá ali com 24 pessoas. Precisa baixar um pouquinho mais essas pessoas para justamente ficar mais fácil, senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando, né? Aí quando terminou a atividade, o Dudu foi lá falar ali, conversar com as meninas. Aí a Tamires disse sobre a Ioná, ela tem inveja. Aí o Dudu fala assim que a Ioná sabonetou, que a Ioná falou do Chia uma porção de vezes, mas não teve coragem de apontar o Chia, o que também é verdade, tá? Aí a Carol foi conversar com a Ioná sobre as vezes de que ela salvou a Ioná, sobre as vezes de apontamento e tal. Eu meio que não entendi muito o que elas estavam falando ali, porque tava todo mundo falando ao mesmo tempo, tá? Então eu falo isso melhor pra vocês no outro vídeo. E aí, teve um momento que a Ioná falou que ninguém precisa defender ela lá não. Que todo mundo ali é maior de idade e é capaz de se defender. Que ela não precisa que as pessoas defendam ela, que ela não precisa disso, tá? E aí, tá? Basicamente foi isso que a gente teve aí. Eu vou falar melhor do pós depois, tá? No próximo vídeo eu falo sobre esse pós, porque teve ali várias conversinhas, uma aqui, uma conversinha ali, mas para vocês verem o tamanho que foi a dinâmica e o quanto é densa de conteúdo. Eu resumi o máximo aqui, tá? Porque a dinâmica toda teve 3 horas. Começou 7h45 e terminou 23 horas, quase 23 horas ali. Então foi bem cansativo, tá? Foi bem cansativo. Então, pra eu fazer live aqui, e assim, no BBB é menos denso de conteúdo. No BBB a gente pode até pular personagens, mas na Fazenda não tem como a gente ficar pulando, porque tudo que eles falam ali é muito importante. E a Fazenda é mais densa de conteúdo do que o BBB. Daí porque eu tô tendo dificuldade em fazer live, tá? Ainda mais trabalhando sozinho, um monte de coisa pra fazer. Mas enfim. Amanhã a gente tá de volta para comentar aí com vocês como é que foi a noite. Só sei que o que eu tô olhando agora aqui, o Fernando e a Michelle foram fiscalizar a baia. Foram mexer ali na baia, descobrir como a baia funciona. E aí eles descobriram que a baia não tem praticamente nada. A Michelle até chegou a dizer ali que lá na baia as pessoas podiam contar com ela no trato, mas eu acho que não vai rolar muito, né? Eu acho que a Michelle não vai ter muito problema aí com a baia, sim. Ah, pelo menos uma coisa positiva, tem uma cama lá só pra ela. Não vai ter que dividir com ninguém. Pelo menos até sexta-feira não vai ter que dividir com ninguém. Enfim, gente,
Amanhã a gente tá de volta para comentar aí com vocês como é que foi essa madrugada deles, como é que foi o dia deles, tá? Amanhã é segunda, normalmente segunda é um dia fraco, é um dia que eles só falam de estratégia. Então amanhã a gente tá de volta para comentar aí mais com vocês, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.